Olá, amigos. Hoje, 7 de março de 2025, quero cumprimentar aqui Ivete Steinhorst, que é membro aqui da Hotmart, que é por onde a gente está com o nosso curso. Deixa eu pegar aqui o link. Deixa eu pegar aqui o link da Hotmart, que eu sempre faço aqui uma divulgação. Então, é aqui que a gente está continuando ali com o nosso curso sobre o Apocalipse. É um curso de 100 aulas, já estamos com 23 ou 24 aulas já, acho que 24, me parece, 23 ou 24 que a gente já publicou. Já encerramos a primeira parte, começamos a segunda parte, e quem está fazendo o curso sabe que é um curso em profundidade, sabe? Na hora que chegar ao final, vocês vão ver que realmente tudo se encaixa, é muito interessante, é muito... A Luz da Fé, então, é uma catequese profunda, que a gente sai, assim, agradecido a Deus, né, por tanta coisa bonita, né, que a gente vê que está naquilo que Ele quer para nós, e como tudo se encaixa, tudo se completa, o Apocalipse encerra, né, a Sagrada Escritura, ele completa o Gênesis. Então, aquilo que começou no Gênesis é completado no Apocalipse, um livro realmente muitas coisas interessantes, e quando a gente vê realmente os conceitos, as referências, as imagens, as personagens, o contexto, quando a gente vê e entende realmente tudo aquilo, a gente fica assim maravilhado de ver a obra da criação, e mais ainda, por incrível que pareça, né, a gente vê o quanto que o homem, o ser humano, é a obra-prima de Deus, e aquilo que Deus não deixará se perder. Por isso o seu amor, né? Por nós, ele que é o Verbo encarnado, ele que veio até nós, justamente para expressar esse amor, para nos resgatar, para nos salvar, sabe? Porque é aquilo que não pode ser perdido, que é a sua obra-prima, é o corolário da criação. Então, tudo isso está no nosso curso sobre o Apocalipse. Então, quem é membro da Hotmart, aí eu fazia aqui no YouTube para membros, mas aí o YouTube entrou numa paranoia de censura, estressou e começou a bloquear tudo, remover tudo, e cancelar tudo, e desmonetizar, e cancelou todos os membros, entrou nessa paranoia, e aí a gente ficou um tempão aí vendo uma outra alternativa, conseguimos, quer dizer, graças ao apoio aí de alguns inscritos que nos procuraram, porque essa parte técnica não é meu forte, eu não sei mexer, eu já tentei, eu já falei, eu quando dava aula, apesar que aqui não é aula, aqui é mais uma partilha, era só giz e lousa, tá? Eu nunca precisei de parafernália tecnológica para poder me expressar. E para escrever, tá? Eu sempre escrevi a caneta. Sempre o caderno, papel, caneta, sempre o manuscrito, sempre a boa caligrafia. Nunca precisei, eu comecei a usar computador assim em 95. Quando começou com essa coisa de computador, foi em 95, tá? Mas mesmo assim, durante muito tempo, eu sempre escrevi à mão. Eu tenho aqui várias coisas escritas à mão, os meus cadernos aqui, é tudo à mão, sabe? Uso o computador, claro, eu sei que tem mais agilidade, aquela coisa toda, porque eu me recordo que antigamente, quando eu era na máquina de escrever, tá? A gente usava aquele corretivo branquinho, sabe? A gente usava aquele corretivo branquinho no papel sulfite, e, nossa, a máquina de escrever faz aquele barulho, né? O computador é silencioso, você trabalha aqui, eu trabalho aqui agora, às vezes até 2, 3 horas da manhã, aquele silêncio, tá? Então, teclado silencioso, tem essas vantagens, mas é assim, sem tudo isso a gente também, sabe, a gente também
dar conta da coisa, porque não precisa de... Quer dizer, tem gente que sem essa parafernália tecnológica não faz mais nada, sabe? Tem professor em sala de aula que sem microfone de lapela, sem data show, sem essa parafernália tecnológica não consegue dar, não consegue levar uma classe, não consegue levar. Não tem assunto, entendeu? O pessoal aqui no YouTube, a maioria usa teleprompter, tem toda uma equipe, tem todo sabe? É mais a maquiagem da coisa do que a coisa como é, muita edição, sabe? Muito recorte, muita inserção de efeitos, sabe? A gente não precisa, nunca precisou nada disso, entendeu? Mas a gente vai tocando aqui, então por isso que eu agradeço o pessoal que criou lá a parte técnica para viabilizar pela Hotmart, é por lá que a gente está com o nosso curso. E também eu quero ver se ainda esse mês eu começo já a colocar lá a primeira aula do curso Clássicos da Literatura Universal. Como vocês sabem, eu estou trabalhando firme aqui no meu livro e hoje, tá? Hoje eu já mandei para o diagramador, a primeira parte, que vai ser o primeiro, provavelmente vai ser o primeiro volume, e mandei, ele já fez um layout já de algumas páginas, mandou para mim hoje, e então disse para ele tocar o barco, tá? R$10 por página, só para vocês terem uma ideia, né? Só para vocês terem uma ideia, R$10 por página de diagramação, vai ficar uns 3, 4 mil reais aí, mas eu vou fazer essa diagramação, sabe? E depois eu vou mandar para a gráfica. Eu achei que ficou bonito, e tem as notas de rodapé, tudo direitinho, então só as notas de rodapé que vai dar aí vai dar um volume grande, porque são vários conceitos que você vai explicando um por um. Então começamos hoje a diagramação do livro, sobre a agenda do globalismo. Então por isso que eu agradeço, né, que a gente sempre tem aí um ou outro que tem aí colaborado para a gente poder viabilizar, né, esse nosso trabalho. Aqui está o meu e-mail, é meu Pix também. Então eu agradeço, porque sempre tem um ou outro que faz aí uma contribuição que ajuda para esses investimentos aí, né? Que a gente tem o nosso salário, o nosso dia a dia, então para esses investimentos aí, realmente que eu vou publicar esse livro, se Deus quiser, ainda no primeiro semestre, e o segundo volume, se Deus quiser, no segundo semestre. Então, por ano, até quando Deus assim permitir, eu quero publicar aí, pelo menos 2 livros. Tem outros temas aqui também, que está aqui na gaveta aqui, que eu vou tirar e vou prosseguir com a produção intelectual. E aqui, né, aqui é assim, aqui é o bate-papo informal das nossas lives, nesse horário aqui, depois de um dia de trabalho, e depois eu vou juntar todo esse material e vou produzir uma literatura também sobre esses temas diversos aqui. Aí sim, no papel você trabalha melhor. No papel você trabalha melhor, fica muito mais preciso, muito mais, sabe, com as referências. Eu prefiro 1000 vezes mais ler um bom livro do que ver um vídeo, sabe? Eu aprendo muito mais com o livro, sabe, do que com o vídeo. O vídeo acaba sendo sempre... O vídeo é um pouco entretenimento, né? Não adianta. Ele acaba sendo um pouco de entretenimento, tá? Mas olha, o livro não. O livro, você pega o livro aqui, caneta na mão, anota, e é incrível. É como o livro tem uma coisa, pelo menos comigo, né? Você pega um livro, caneta na mão, e vai anotando, sabe, vai pegando as coisas. Quando você termina a apreensão, quer dizer, quando você absorve, você entende as coisas. Muito melhor que no vídeo. No vídeo você ouve, tá legal, na hora depois você passa. O livro não, ele parece que ele entra melhor, sabe? O entendimento, parece que o entendimento é bem melhor. Então, fora, né, essa coisa de você faz um vídeo, depois amanhã tiram do ar, você não acha mais. Então eu confio muito mais no livro. Quero cumprimentar aqui Renata Vasconcelos, agradeço, mas aquilo que eu falo para vocês, né? Eu não tenho tempo durante o dia, muita correria, muita coisa, eu trabalho, tenho minha atividade aqui, tem a roça aqui, que a gente também tem as nossas coisas aqui, família e tantos mais.
Então, essa hora aqui, 21 horas, 9h15, 9h20, eu entro aqui e falo de cabeça, que venha, faço uns tópicos, e por isso que às vezes de alguma imprecisão, alguma coisa ou outra, porque é assim, na hora, é no improviso, ao vivo, sabe? E às vezes a gente vai abordar um tema que é um tema que nem hoje. Hoje é um tema bem complexo. Eu fiz aqui uns tópicos aqui que se eu for pegar e se eu for seguir os tópicos que eu fiz, é 2 horas. É 2 horas. Tão complexo o negócio, são conceitos, né? Aquilo que eu falei, quando eu falei sobre o eurasianismo, né? Eu falei que você tem que prestar atenção nos pontos convergentes e nos pontos divergentes. Não é tudo assim, não é assim, sabe? Você vê uma coisa e já vai para o simplismo e para o reducionismo. Não, são pontos convergentes, pontos divergentes. Você tem que saber fazer essa leitura para você, entendeu? Porque é muita coisa. São muitas influências, é muita coisa em jogo, sabe? Então você precisa ter essa distinção, aprender a fazer essa distinção, sabe? Mas a gente faz o que está no nosso alcance, a gente faz o que pode. Agradeço pelo seu comentário, a gente faz o que pode. Reginaldo Oliveira, Carlos Macorte, Kleber Martins. Mas vai ser por alto, viu? Não dá para se aprofundar por aqui, não. Vocês sabem, nesse tema aí tem que ser por alto, assim. Vocês sabem. Marilena Candeia, agradeço, apoiadora nossa aqui do canal também, membro da Hotmart. Elizabeth Krefta, também membro da Hotmart. Rafael Lana. Denilson Gonçalves, eu vi o seu comentário, eu agora há pouco postei um vídeo, né, que eu achei isso interessante, divertido. A gente tem que se divertir um pouco, né? Entendeu? Da inteligência artificial juntou aí líderes mundiais cantando aquela música sobre a paz, tá? Que tem uma gravação famosa, né, com vários artistas, me parece de cabeça, parece que tem lá o Michael Jackson, o Lionel, como é que é o nome dele? Lionel Richie, parece Diana Ross, estou falando de cabeça assim, mas aí eles fizeram uma meio que paródia, colocaram os líderes, todos eles cantando, e eu vi o seu comentário, você perguntou assim, o mito não está lá sim, ele está lá sim, não está o Macunaíma, mas ele está lá sim, parece que depois do Maduro. Dá uma olhadinha depois de novo, você vai achar. Lorena Alves, Elizabeth Oberdi, Heloísa Oliveira Carvalho. Eu vou falar um pouco sobre isso aqui, tá? Mas é assim, eu vou falar quando eu falei sobre eurasianismo, foi daquele jeito, a gente tem que saber fazer certas distinções, para não misturar as coisas. Eu vou assim, pontuar, vou fazer algumas pontuações conceituais sobre essa questão, tá aqui nos meus tópicos aqui, tá? Depois você me fala aqui no final da live aí, se você compreendeu essas distinções. Maria Cristina, Rosana RRB, Viva Cristo Rei, Felipe de Trento, Amanda N, o pessoal está aí se divertindo aí. Muito bem. Sex Mission, um grande filme, viu? Fiz uma live sobre esse filme aí, nossa, demais, viu? Eu não sei se vocês viram aquela live, a jogada lá foi o seguinte, os caras descobriram que estavam num cenário, entendeu? Um subterrâneo, tá? E o pessoal falando uma coisa que não era, a questão da narrativa, né? A questão da narrativa, e os caras tiveram a coragem de romper com aquilo, e uma das cenas mais interessantes, quando eles percebem que há uma lona, né? E aí eles abrem a lona assim e vê o céu azul, vê, né, o ar livre, e eles se libertam daquela redoma, que era uma falácia, e muito interessante, né? E a questão da distopia, a questão das ideologias, dos enganos tantos. E o mais interessante é que hoje, século XXI, nós estamos assim muito parecido com isso. A gente tem muitos cenários que a gente precisa assim, sabe? Eu, por exemplo, comigo não pega, sabe? Eu já sei que é cenário, sabe? Tem muito ator, muito cenário, muita maquiagem, muito ilusionismo,
muito palavrário bonito, muito, sabe, é uma coisa assim meio que, mas comigo não pega não. É só que infelizmente para muitos acabam embarcando em, sabe, nesses ilusionismos que aí estão. Então por isso que é importante estudar, né, para poder perceber, tá certo? Essas coisas e não comprar gato por lebre, como a gente sempre fala, né? Denilson Gonçalves, Simone Lix, Regina, Irene Zaruvini. Pois é, feio aquilo lá, né? Também eu acho aquele muito de mau gosto, aquilo, muito estranho. Eu não gosto, entendeu? Eu tenho, graças a Deus, e você veja, a igreja sempre teve obras de arte maravilhosas, sabe? Mas essa daí, muito mau gosto, aquilo, estranhíssimo, tá? Eu não gosto, não faz o meu estilo, não. Orion Beteguese. Não, já está ao vivo, sim. Tá? Estamos aqui cumprimentando o pessoal aqui. Deolindo Ortiz de Godoy. Aqui, ó. Gianni Pacheco Misael. Simonete do Carmo. Thaís Harket. Macaé, Rio de Janeiro. Usquiza. Pois é. Tem a ver. Tem a ver com eles. Eles estão esperando aí. Eles estão preparando o terreno para isso. Entendeu? Daniel. Mas vou falar por alto, tá? Não vou assim entrar muito, sabe? Que aqui não. Quem sabe lá eu preparo mais para frente algum conteúdo mais assim, aí eu ponho lá na plataforma. Rosana Amilco, Lourdes Salete Hunt, da Rosa, Rio Grande do Sul. Maravilha. E tem a ver com isso aí, com a questão. É isso que a gente vai falar hoje, né? Do Rabá Lubavitch. Isso tem a ver com essa questão da infiltração, sim. Tem a ver com essa questão das infiltrações, que é, põe no plural, infiltrações, né? Luciano Vilela Flauzino, tá difícil, né? Sussu, também membro da Hotmart, Clória Espírito Esteves, Luiz Alberto Trazi, Maria Siqueira, Joyce Santos, fazia tempo que a Joyce Santos não aparecia por aqui, agradeço aqui pela presença. A gente faz o que pode, né? Beatucci, pois é. Eu não tive tempo de preparar esse tema, eu confesso, que fizeram uma pergunta esses dias, se tinha alguma coisa, se esse movimento tinha alguma coisa a ver com o Putin, o que eu podia falar a respeito, já que eu falei um pouco sobre eurasianismo, então eu vou fazer aqui algumas considerações, também vou falar sobre a influência disso dentro da igreja também, não tem por onde a gente não deixar de fazer essa menção, né? Maria Amaral, beleza. Então, gente, vamos lá. Deixa eu pegar aqui umas imagens que eu fiz aqui. Tá vendo? Acabei esquecendo de trazer as imagens aqui. Espera aí. Deixa eu pegar aqui as imagens para a gente poder... Selecionei poucas imagens, não tive... Acabei chegando quase agora, tenho que trazer aqui algumas imagens aqui. Consegui, já está, muito bem. Então, gente, o que acontece? Nós vamos falar hoje sobre esse movimento judaico, racídico, né? Rabat Lubavitch, tá? Que é um movimento conhecido aí, né? Eles fazem um trabalho dizem que é de divulgação e educação judaica no mundo todo, mas é um movimento que faz parte também dessas infiltrações dentro das instituições, também dentro da igreja, e com toda uma estratégia, sabe? Com toda uma estratégia de alargar, sabe? Todo um pensamento que está criando aquelas condições para que está pavimentando, né? As condições culturais, políticas, para a vinda aí do anticristo, entendeu? Quando tudo estiver
quando tudo estiver preparado, as condições, etc., porque eles esperam o Mashiach, né? Eles não aceitam nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, mas é um movimento dentro do judaísmo que foi fundado no século XVIII, né? Pelo Sneur Zalman de Liat, que é no século XVIII, e é um movimento que combina, né, misticismo judaico, então tem influência da Cabala, com o estudo racional da Torá. E é um movimento judaico racídico. Então, por que racídico? Então, eu vou começar falando sobre isso aqui. Quando a gente fala no Rabat Lubavitch, né, é um movimento judaico racídico. O que é racídico? Vem do racidismo, movimento racídico, que é, assim, uma corrente espiritual dentro do judaísmo ortodoxo, que surgiu no século XVIII, no leste europeu, principalmente lá na região da Polônia, Ucrânia e Rússia. E ele tem, assim, uma das características desse movimento, eles assim, enfatizam a alegria, a espiritualidade, a conexão emocional com Deus, de Vekot, e a figura do tzadik, o líder espiritual carismático. E, sabe, eu particularmente, eu não sou muito assim com essa coisa do carismático, né? Eu não sou muito carismático, entendeu? Mas eles têm aquela coisa, entendeu? Por isso que quando a gente vê dentro da igreja católica também, um pouco isso de algum modo influencia também dessa postura. Eu já fico um pouco assim, porque é muita emoção demais, é aquela conexão emocional, aquela relação do fiel com Deus mais pela emoção, sabe? Entendeu? É uma alegria, assim, um pouco... Eu acho um pouco forçado, entendeu? Eu acho bacana. Nossa, alegria, para vocês terem uma ideia, a paz, a verdadeira paz e a alegria são bens celestiais. São bens celestiais, entendeu? No céu, né, à luz da fé, a gente sabe que no céu a gente crê que dos bens celestiais que teremos, a paz e a alegria. A verdadeira paz, a verdadeira alegria, que é uma coisa interior, tá? Quer dizer, e não tanto exterior, né? Não é tanto só exterior. Mas eles têm esse componente aí. Então, essa coisa que vem do racidismo. Por isso que a gente fala, né, que é um movimento, o Rabat Lubavitch, né, é um movimento judaico racídico. Então tem que entender o racidismo, essas características assim. ênfase na espiritualidade e na mística judaica. Então, o racidismo é assim muito influenciado pela Cabala, que é o misticismo judaico. Acredita-se que cada ação tem um impacto cósmico e espiritual, que o serviço a Deus deve ser feito com alegria, com amor, não apenas por obrigação. Tem sentido, claro. Claro que tem que ser com alegria, com amor. Mas, assim, a verdadeira alegria e o verdadeiro amor, tá? Não aquela coisa meio só exterior. Mas, claro que tem que ser com a verdadeira alegria e o verdadeiro amor. O papel do tzadik, que é o líder espiritual, é um pouco diferente do judaísmo tradicional, que no judaísmo tradicional, que esse é uma corrente do judaísmo, que é o que vem do racidismo, né? E é diferente do judaísmo tradicional, porque no judaísmo tradicional a ênfase está
nos rabinos como estudiosos da Torá. E o Hassidismo valoriza a figura desse tzadik, o líder espiritual que serve como guia para sua comunidade. E os seguidores, chamados Hassidim, acreditam que o tzadik tem um canal especial com Deus e pode ajudá-los espiritualmente. Então, eles colocam a oração e a devoção acima do estudo acadêmico, porque no judaísmo tradicional, o estudo da Torá e do Talmud é a base da prática religiosa. E no Hassidismo, o estudo continua sendo importante, mas a oração fervorosa, a música e a meditação são elevadas ao mesmo nível, até mais importantes. Tá? Dentro da igreja, a gente tem, em alguns movimentos assim atuais, um pouco dessas características que vêm desse movimento também, um pouco. Então, essas comunidades racídicas, elas têm vestimentas tradicionais, chapéus, casacos longos, cachos laterais de cabelo. Eu estou sem fotos aqui, porque não tive tempo de pegar. Vivem de forma separada da sociedade secular, seguem rigidamente as leis da Torá. Então, por isso que a gente fala que é um movimento judaico-racídico. Tem um pouco essas características aqui. Me falam aqui se o som está tudo ok aqui, se o som está tudo ok aqui, eu fico um pouco assim com essa coisa do carismático demais, entendeu? Sabe, eu não sei. Eu acho meio forçado o negócio, sabe? Entendeu? Eu acho um pouco meio forçado, sabe? Quando é natural, tudo bem. A gente conhece pessoas assim, que são alegres, são expansivas, são divertidas, são alegres, tudo bem, quando é natural. Agora, quando a coisa é meio, sabe, aquela emoção demais, entendeu? Muito carregada. Então o movimento Ramal Lubavitch, é um dos ramos do Hassidismo, mas tem algumas diferenças. Ela é um dos ramos do Hassidismo, mas tem algumas diferenças. Enquanto a maioria dos grupos racídicos é fechada e isolada, o Rabá tem uma abordagem assim missionária, Então eles têm essa coisa assim, eles acham que eles precisam levar o judaísmo para todos. Então eles têm esse componente, entendeu? Eles têm uma abordagem, o pessoal do Ramal Lubavitch, eles têm essa abordagem missionária de buscar levar o judaísmo para todos, para judeus e não judeus, independentemente do nível de religiosidade. Então, o pensamento do Rabá enfatiza um equilíbrio entre emoção e intelecto, representado na palavra Rabá, que vem de Chokhmah, sabedoria, Binar, entendimento, Dat, conhecimento. E o Hassidismo revolucionou o judaísmo ortodoxo, tornando o judaísmo mais espiritual, místico e acessível emocionalmente. E o Rabbah Lubavitch, apesar de ser racídico, ele tem uma abordagem assim mais aberta e global. Ao contrário de outras correntes racídicas mais fechadas e exclusivas. Então, o pessoal do Rabbah Lubavitch, eles têm essa coisa assim, essa vertente missionária de de levar o judaísmo para todos, e também mais aberta, mais global, menos fechada, menos exclusiva. Então, eles têm, o pessoal do Rabbah Lubavitch tem essa toada, essa vibe, como diz o outro. Tá?
E, como eu falei, a palavra hebraica, né, Rabá, vem de... é um acrônimo, né? O C de Kroshma, o B de Binar, o D de Dat, e o S de sabedoria, D de Dat, sabedoria, entendimento e conhecimento. E também a origem também vem da cidade de Lubavitch, que é na Rússia, onde o movimento teve a sua sede por muitos anos, e hoje Rabá Lubavitch é liderado pela filosofia e ensinamentos do último Rebbe, Menachem Mendel Schneerson. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Não, acho que eu ia pegar a foto dele e não consegui pegar. E esse Rebbe Menachem Mendel Schneerson, ele que expandiu, né, a influência do Rabá Lubavitch para o nível global. E as suas atividades, então, incluem centros, a criação de centros comunitários, escolas, sinagogas, tudo para levar o judaísmo, tudo para expandir o judaísmo, tá? Para expandir o judaísmo para o mundo. Então, as atividades incluem a criação de centros comunitários, escolas, sinagogas, iniciativas para apoiar judeus de todas as origens, independentemente de sua observância religiosa. Eles são especialmente conhecidos por seu alcance a judeus afastados da prática tradicional e por seu compromisso em espalhar a identidade judaica pelo mundo todo. Então, eles têm esse componente. Só um minutinho. Ai, minha gatinha estava querendo sair, estava aqui no escritório aqui, mas vamos lá. Então, eles têm um pouco essa característica, tá? Essa coisa missionária, de expandir o judaísmo para o mundo todo. Então, é isso. E eles estão ligados, assim, quando a gente estuda a questão das infiltrações nos governos e nas instituições, e também dentro da igreja, estou falando como católico, tá? A gente sente e vê, né? Se a gente for fazer um estudo mais a fundo, a influência desse movimento no mundo todo. Tá? Como aqui hoje eu vou falar assim por alto, mas a gente vê no mundo todo um pouco essa influência, e num crescente, e mais ainda hoje. Bom, então esse é um ponto. Agora eu quero, na mesma linha, fazer um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre a relação disso com o noachismo, tá? Para entender um pouco isso, que tem um pouco a ver essa coisa, né? Que está assim, porque o noachismo, né, está na visão do movimento que é um movimento sobre o papel dos não-judeus no mundo segundo a Torá. Então, o que acontece? O noachismo refere-se a 7 leis de Noé, que é um conjunto de mandamentos que, de acordo com o judaísmo, são obrigatórios para toda a humanidade. Essas 7 leis de Noé. E para eles, né, o cumprimento dessas leis é para garantir uma vida moral e justa, né, dentro dos seus mandamentos, etc. Então, os líderes do Rabá, principalmente o último Rebbe, que foi o Menachem Mendel Schneerson, enfatizaram a importância de divulgar essas leis,
de Noé aos não-judeus. Aos não-judeus. Então, o pessoal do Rabá Lubavitch tem essa vocação, né, de ser missionário, de levar o judaísmo para o mundo todo, tá? E tentar alcançar os não-judeus. Os não-judeus. E para alcançar os não-judeus, eles vão difundir, tá, as 7 leis de Noé. As 7 leis de Noé, acreditando que isso ajudaria a trazer a paz, a harmonia no mundo. Então, muitos seguidores do Rabá incentivam que governos e pessoas, né, sigam, né, as leis de Noé. Então, que governos e pessoas possam reconhecer e seguir essas leis, que para eles, né, para o pessoal do Rabá Lubavitch, as leis de Noé são fundamentais para a civilização. E isso está dentro desse propósito de difusão do judaísmo para o mundo todo, em todas as culturas. Então, parte dessa expansão passa por essas leis de Noé. Por isso, no achismo. Por causa da difusão dessas leis de Noé, vou citar aqui essas leis quais são. Né? Então, assim, enquanto o Rabá se dedica principalmente ao fortalecimento da identidade judaica, também tem uma abordagem ativa em relação ao noachismo, promovendo o noachismo como um caminho válido e correto para os não-judeus, dentro da visão judaica tradicional. Então, como eu falei, o noachismo, né, Bnei Noach, que traduzindo seria os filhos de Noé, é assim um sistema de orientação baseado nestas 7 leis de Noé, que segundo a tradição judaica foram dadas por Deus a toda a humanidade, que é o que eles falam. E depois eu vou daqui a pouco falar aonde que isso destoa na verdadeira fé católica. Isso destoa, mas eu vou mostrar o ponto que destoa isso. E como que isso já se impregnou, tá, dentro do seio da igreja depois do Vaticano II, por conta do diálogo interreligioso e por causa da postura que a igreja assumiu pós-Vaticano II em relação à questão dos judeus, e aí abriu flancos para que essas influências pudessem entrar e ter os efeitos que nós temos visto hoje. Mas voltando, né, a essas 7 leis de Noé. Então, eles consideram essas leis de Noé assim como princípios universais. Princípios universais que se aplicam a todos os não-judeus. Tá? Enquanto os judeus seguem aqueles 613 mandamentos da Torá. Então, para os não-judeus, as leis de Noé, que são esses princípios universais. E a influência dessas leis de Noé, que são esses princípios universais, foi se difundindo em instituições, inclusive dentro da igreja. Teve essas influências, a gente vê essas influências. O que são as 7 leis de Noé? Então, os rabinos do Talmud identificaram 7 leis que, segundo a tradição deles, foram dadas a Noé e seus descendentes depois do dilúvio. Então, essas leis são 7. A primeira diz assim: não pratique idolatria. Então, a primeira lei diz assim: não pratique idolatria. Então, é preciso reconhecer a existência de um único Deus. Segundo, agora tem que prestar atenção que quando você lê, você olha, parece que não tem problema. Assim, eu falo aqui como católico. Então parece que não tem problema, mas tem. Vou mostrar daqui a pouco que tem.
Mas se ler assim as leis de Noé, primeiro, não pratique idolatria, reconhecer a existência de um único Deus. Aí você fala assim, ué, você parece que não tem problema. Parece que não tem problema. Porque eu já falei, né, que o joio é parecido com o trigo. Muito parecido. Muito, muito. Parece que não tem. Qual o problema? Não pratique idolatria, reconhecer a existência de um único Deus. Tá. Segundo, não blasfemar. Não amaldiçoar ou desrespeitar o nome de Deus. Então, essa é a segunda lei de Noé. Então, a primeira não pratique idolatria. Reconhecer a existência de um único Deus. Aí você olha assim e fala, não estou vendo problema aqui. Tá, mas tem. Mas ele fala assim, mas eu não estou vendo, mas tem. Segundo, segunda lei de Noé, não blasfemar. Não amaldiçoar ou desrespeitar o nome de Deus. Aí você fala, tá vendo? Eu não estou vendo problema aqui também não. Né? Não blasfemar, não amaldiçoar ou desrespeitar o nome de Deus. O cara que está desinformado, ele vai dizer que não tem problema não. Entendeu? Terceira lei, não cometer assassinato. Respeitar a vida humana. O cara vai falar assim, tá vendo? Parece que não tem problema também aqui não. Não parece que. Não cometer assassinato, respeitar a vida humana, não roubar, respeitar a propriedade alheia. Então, qual o problema? Até agora, né? Quarto, não roubar. A quarta lei, não roubar, respeitar a propriedade alheia. Quinta lei de Noé, não cometa imoralidade sexual, evite adultério, incesto, bestialidade, entre outros. Então, sexta lei, não comer carne de um animal vivo. Não comer carne de um animal ainda vivo. Ter respeito pelos animais e evitar crueldade. Sétima, lei de Noé. Sétima, estabelecer tribunais de justiça. Criar um sistema legal justo e funcional. Ponto. Então, você olha assim e fala assim, né? Parece bacana, né? Não parece? Uma coisa assim, né? Parece que, por isso que tem que ser, parece que, né? Então, o que acontece? Uma pessoa noashida, que são seguidores do noashismo, é um não-judeu que aceita e cumpre as 7 leis de Noé. Então, o cara que segue essas leis é um noashida. Segue um não-judeu que segue essas leis, você vai dizer, não viu problema nenhum nessas leis. Então, quem segue as leis, as 7 leis, é um noashida. E segundo a visão judaica, um noashida justo tem um lugar no mundo vindouro, Olam Rabba, mesmo sem se converter ao judaísmo. Então, na visão judaica, presta atenção, na visão judaica, certo? Quem segue essas 7 leis de Noé, que eu li para vocês, parece que não tem problema nenhum, então 7 leis de Noé, garante, tá? Um lugar, um justo, quem segue essas 7 leis e é assim um ashida justo, então, para os judeus, tem um lugar, está garantido um lugar no mundo vindouro, mesmo sem se converter ao judaísmo. Presta atenção que essa ideia ela vai se impregnar dentro da Igreja Católica. Vai se impregnar e vocês vão perceber, para quem é católico, aonde que essa ideia como que essa ideia vai se impregnar, porque ela diz respeito à questão da salvação. Ela diz a questão da salvação. Entendeu? Então, voltando ainda nessa parte conceitual. Isso tem a ver com isso aqui sim, ó. Tem a ver com isso aqui. Não, tem a ver com isso aqui sim. Daqui a pouco eu vou chegar lá e eu vou falar dos papas pós-Vaticano II em relação a isso também, tá?
Mas vamos lá, voltando assim, que eu estou falando de cabeça aqui, mas voltando aqui, essa parte básica, né, assim, muito básica desse conceito que eu penso que é importante a gente entender, né? Bom, então, diferente de outras religiões, veja, diferente de outras religiões, o judaísmo, pelo menos é o que eles dizem, né, não busca converter não-judeus. Não busca converter não-judeus. Em vez disso, os rabinos ensinam que os gentios podem se aproximar de Deus seguindo o noachismo, sem a necessidade de se tornarem judeus. Isso é importante entender, tá? Porque esse conceito ele depois vai se impregnar, não só dentro da igreja, como em outras instituições e governos, e em outros povos, etc. Então é assim, o judaísmo não busca converter não-judeus. Em vez disso, os rabinos ensinam que os gentios podem se aproximar de Deus seguindo o noachismo, sem a necessidade de se tornarem judeus. Isso é um conceito importante para eles. Então, alguns rabinos, principalmente no Rabbah Lubavitch, o que fazem? Eles incentivam a divulgação das leis de Noé para toda a humanidade. Quando a gente fala na questão das infiltrações por dentro, elas vêm com esses pensamentos. E isso, de algum modo, para entender o relativismo que graçou hoje, tá? De tal forma, tem a ver um pouco com isso também. Entendeu? Que são essas ideias vão entrando, sabe? E vão permeando, e as pessoas vão tendo um outro entendimento da fé. Estou falando principalmente aos católicos. Um outro entendimento. E isso, claro, que se acentuou pós-Vaticano II, por conta de tudo que aconteceu, como vocês sabem. Mas voltando, o noachismo é um conceito dentro do judaísmo e não uma religião separada. Ele é um conceito. Ele não é uma religião separada do judaísmo. Ele é um conceito. Agora, veja como que para o católico esse conceito é problemático. Muito problemático, muito sério, muito complicado e muito destoa. Porque alguns dogmas do cristianismo, como alguns dogmas da fé católica, como a divindade de Jesus. Vejam, lembra que eu falei para vocês que o primeiro lá, não praticar idolatria. Então, vou voltar aqui, ó. O primeiro lá, a primeira lei de Noé, no Ashida, diz lá, não pratique idolatria. Então, tá lá, reconhecer a existência de um único Deus. Aí você vê, você olha, você fala, qual o problema? Aí, vou mostrar aqui agora, para o católico, tem problema, né? Por quê? Porque quando se fala, por exemplo, nos dogmas, por exemplo, a divindade de Jesus, que é um dogma. Para os judeus, que seguem, inclusive, para os judeus que defendem, que difundem essas leis de Noé, esse noachismo, para eles, então, se praticar idolatria, ora, a divindade de Jesus, para eles, é vista como idolatria. Então, para eles, a divindade de Jesus é vista como idolatria. Então, o dogma que reconhece a divindade de Jesus, para eles é considerado idolatria, segundo a visão judaica tradicional. Então, só por esse ponto que você vê que já a primeira lei de Noé já esbarra com isso.
Que idolatria? Então, para eles, o reconhecimento da divindade de Jesus, da Santíssima Trindade, é visto como idolatria. Então, trazem vários problemas em relação aos dogmas da fé católica. Vários problemas, sabe? Então, você olha assim, se não parece que não tem problema, mas tem. Para eles é idolatria. Então, no fundo, o que é que acontece? O cristianismo não é compatível com o gnosticismo, com esse gnosticismo puro, porque eles são monoteístas, certo? Mas eles são monoteístas, é um monoteísmo puro. Ora, o católico, ele Deus é trinitário. Deus é trinitário. Santíssimo dogma da Santíssima Trindade. Eles já não reconhecem a Santíssima Trindade, que é um monoteísmo puro, entendeu? Então, não reconhece a Santíssima Trindade, que é dogma. E aí, vejam, eu estou falando como católico, eu não vou discutir, tá, os dogmas agora. Eu creio em todos os dogmas, certo? Que foram instituídos. Poderia até, num outro momento, até falar sobre eles, um por um, sem problema nenhum. Mas eu creio em todos os dogmas. Bom, isso é uma questão indiscutível. Certo? Eu creio em todos os dogmas. É indiscutível. Eu creio. Tá? Então não tem como. Então, só nisso já destoa, já não bate com. Entendeu? Então já destoa, o gnosticismo já destoa só nesse ponto. Fora tantos outros que eu não vou aqui ilustrar, porque daria então só sobre essa questão, mas eu quero avançar. Mas só para vocês verem que as leis de Noé já não bate. Entendeu? Agora, se pegar o islamismo, né? Já o islamismo, por ser limitado, né, ao monoteísmo, então, já no caso do islamismo, alguns rabinos, eles veem que os muçulmanos, né, estão mais receptivos e mais próximos ao gnosticismo, também com algumas diferenças, né? Também com algumas diferenças, mas estão um pouco mais próximo do que os católicos, de verdade, né? Então, é assim, o gnosticismo, para eles, é um caminho espiritual, baseado na tradição judaica para não-judeus que querem seguir um código de conduta divino sem precisar se tornar judeus. Entendeu? Então, você não precisa se tornar judeu, mas siga as leis de Noé, beleza, que você, entendeu? Vai ser salvo, digamos assim. E ele, então, é visto assim como um modo de vida justo e moral para toda a humanidade. Só seguir, beleza, está tudo certo. Entendeu? E aí, por conta disso, e tantos mais, que eu não vou agora pontuar, porque eu sairia um pouco aqui do meu foco, não é possível, né, para o verdadeiro católico ser católico e não gnóstico ao mesmo tempo. Por quê? Porque o verdadeiro catolicismo entra em conflito com as 7 leis de Noé, na visão tradicional judaica, porque muitos, né, conflita com os dogmas da fé. Repito, eu particularmente falo à luz da fé, eu creio nos dogmas da fé, ponto. E não vou discutir. Não vou discutir. Olha, uma vez, era um domingo, tá? Eu estava aqui em casa, um parênteses aqui rápido, eu estava aqui em casa, era tipo meio-dia, meio-dia e meio, 1h da tarde, aí tocou a campainha, e eu fui atender, não devia ter atendido, sabe? Eu fui atender, e era um pessoal da Testemunha de Jeová, sabe? Era um pessoal da Testemunha de Jeová, e como estava muito calor, e eles bateram na porta, queriam conversar comigo, falei, não vai dar certo. Falei, não vai dar certo, mas não falei nada, só pensei, né? Mas ela pediu lá, era um casal, pediu um copo de água. Eu não vou recusar um copo de água, estava calor. Aí eu deixei entrar, mais para oferecer um copo de água, para dar um lanche, alguma coisa ali, tá certo? E sabe,
E, de repente, eles vieram para fazer o proselitismo deles, certo? Mas eu pensei, tá, eu vou, eu vou assim, tá bom, vou ouvir-os, entendeu? Aí eu ouvi, né, eles fazerem o proselitismo deles, tudo pá, e aí eu fui fazer eu fui tentar fazer ponderar algumas colocações. Nossa Senhora, mas não tem como. É um outro pensamento. É um outro pensamento, não tem como. E por mais que você esteja aberto a, sabe, a conversar, não tem como. É uma coisa engessada, mas é assim, mas é engessado e não tem como. Aí eles quiseram discutir os dogmas da fé. Não, aí não tem como. Aí não tem como, tá? E aí que eles começaram a questionar os dogmas da fé, a começar, né, pelo dogma da Imaculada Conceição, pelo dogma, né? E os dogmas marianos, então. Nossa, aí quando entrou nos dogmas marianos, então, nossa, aí a coisa não deu certo. Aí a coisa não deu certo. Então não tem como, sabe? Porque eu tenho fé sólida, eu creio nos dogmas. Então, ofereci um lanche ali, dei água, tudo, mas chegou uma hora que eu tive que pôr a mão no breque, falei, bom, gente, vamos fazer o seguinte, ó, vocês querem tocar aí, né, a missão de vocês, porque não tem, discutir os dogmas não tem como, não tem como, eu creio, eles tiveram dificuldade de entender que eu creio, sabe? Então, por isso que aconteceu. Então, por isso que, dentre outras coisas, o catolicismo verdadeiro não é compatível com o noachismo. Porque o noachismo exige um monoteísmo puro. Né? Quer dizer, é aquela crença em um único Deus, não admite a Santíssima Trindade. Certo? E eu, que sou católico, creio no dogma da Santíssima Trindade, que eu repito, se eu for falar sobre o dogma da Santíssima Trindade, é mais 2 ou 3 horas sobre o assunto, tá? Então não vou discutir, mas com aquele casal, nossa senhora, meu pai do céu, não teve como, não teve como. Então o noachismo exige um monoteísmo puro, quer dizer, é a crença em um único Deus. Então, aí quando você vê lá na primeira lei de Noé, né, não praticar idolatria, você olha, parece que não tem problema. Tem. Então, no judaísmo, né, a crença cristã na esperança de Jesus, na Trindade, né, na Santíssima Trindade, por exemplo, como eu falei, é considerado idolatria. Como a primeira lei noachida proíbe, como a primeira lei noachida proíbe a idolatria, então isso exclui automaticamente o catolicismo tradicional. Não bate. Aí fala da blasfêmia. Então, no noachismo, qualquer deturpação do conceito de Deus pode ser considerada blasfêmia. Então, alguns rabinos argumentam que a forma como o cristianismo reinterpreta o Antigo Testamento, para eles é um problema. Tá? O catolicismo tem regras próprias, né, sobre moralidade, justiça, que não seguem as 7 leis de Noé, mas sim tem toda uma doutrina, que é a doutrina católica. E no noachismo, a moralidade e a lei vêm diretamente das 7 leis e da tradição judaica, sem meio de outra teologia. Eles não aceitam uma outra teologia. Então, se um católico rejeita a Santíssima Trindade e a divindade de Jesus, aceitando um monoteísmo puro, então se ele fizer isso, ele aí sim vai estar alinhado com o noachismo. Ele deixa de ser católico. Não dá para ser os dois. Aí que entra a não dá para ser os dois. Então se ele adere ao noachismo, ele deixa de ser católico. Então,
Então não dá para ser católico e noachida, entendeu? Porque o catolicismo tem elementos, né, para eles, né, são idolatria, segundo a visão judaica tradicional. E para ser totalmente noachida, quer dizer, para seguir aquelas leis de Noé, entendeu? Sem precisar se converter ao judaísmo, uma pessoa teria que abandonar qualquer outra crença e abandonar principalmente a crença nos dogmas, por exemplo, da fé católica, como o que eu mencionei agora, por exemplo, da Santíssima Trindade, e aí a pessoa deixa de ser católico. Aí o que acontece? O que acontece foi o seguinte, teve o Vaticano II. Então, você sabe que os sede-vacantistas, né, eles têm toda uma argumentação de que a igreja pós-Vaticano II, ela se enveredou por uma espécie de noachismo. Isso é uma argumentação que é feita. Tá? Então, há uma argumentação por parte do sede-vacantismo de que a Igreja Católica, pós-Vaticano II, se enveredou por uma espécie de noachismo, foi influenciada pelo noachismo, porque o Concílio Vaticano II promoveu mudanças que aproximaram a Igreja das ideias judaicas e, agora mais ainda, do globalismo, por conta do tal diálogo interreligioso. Então, antes do Vaticano II, a Igreja Católica tinha uma postura mais distante e, às vezes, até hostil em relação ao judaísmo. Aí, como bem lembrou aquilo que eu vi aqui, nós tivemos aquele documento Nostra Aetate, certo? De 1965, que declarou naquele documento que os judeus não eram coletivamente responsáveis pela morte de Jesus, e aí, a partir disso, incentivaram um diálogo positivo com o judaísmo. Então, para muitos, né, isso foi uma traição da doutrina tradicional que via o cristianismo como substituto do judaísmo. Essa é uma colocação feita e pertinente. E com isso, há quem diga, né, que os papas pós-Vaticano II, por conta desta e outras posturas, também muito mais pela postura, acabaram, digamos que, reconhecendo, mesmo que indiretamente, isso que está propondo o noachismo. Então, a gente vai ver assim, o Papa João, desde o Papa, a gente vai ver vários papas pós-Vaticano II, até o atual, mais intensificamente, elogiando, com vários pronunciamentos e posturas, elogiando o conceito judaico das leis de Noé como uma base moral universal. E isso realmente trouxe estranheza por conta desse conflito, sabe, que não bate. E em eventos com rabinos, líderes da igreja, disseram que essas leis, e isso que foi mais grave, em alguns eventos, né, eles disseram que essas leis de Noé podiam ser também até um caminho para a salvação dos não católicos. Então, quando esses pronunciamentos começaram a ser feitos, e essas posturas, por conta do que aconteceu depois do Vaticano II, aí ficou patente que essa influência noachista, ela estava impregnada já dentro da igreja, com essas posturas, e aos poucos o que a gente viu foi assim, uma espécie de submissão à visão judaica, e um abandono da ideia que até então prevaleceu durante séculos, de que, né, só
somente a Igreja Católica, a fé católica, é o caminho para a salvação. Fora da igreja não há salvação, que é o que até então prevalecia. Aí, o que aconteceu foi que no ano 2000, tá? Me lembrei aqui agora, a gente teve um documento chamado Dominus Iesus. Dominus Iesus. Foi publicado no ano 2000, no ano do Grande Jubileu, publicado pelo então cardeal Joseph Ratzinger, futuro Papa Bento XVI, quando ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Este documento, que é assim, as pessoas não lêem muito os documentos. Quando lê, só lê um comentário aqui ali, mas tem que pegar o documento para ler, né? E este documento, tá? Dominus Iesus, reafirma a doutrina tradicional católica de que somente Jesus Cristo é o caminho para a salvação. Então, nesse ponto, entrando em tensão com a ideia de que as leis de Noé seriam um caminho também legítimo para os gentios. E o que diz a Dominus Iesus, que foi publicada no dia 6 de agosto do ano 2000? A Dominus Iesus teve o objetivo de combater interpretações relativistas dentro da teologia católica, e o documento ensina que Cristo é o único Salvador da humanidade, e a salvação só vem por meio dele, e que a Igreja Católica é a única depositária plena da verdade e o único caminho seguro para a salvação, e que as religiões não cristãs podem conter elementos de verdade, mas não são caminhos de salvação por si mesmas. Então, o diálogo interreligioso não pode substituir a missão de evangelização, tá? Porque a igreja deve continuar, né, na missão de conversão, de converter os não católicos, porque é do espírito missionário da igreja, que é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo: ide e evangelizai. Foi dada uma ordem: ide e evangelizai. Então tem esse caráter missionário desde o início. Então isso conflita, né, com a visão noachida da salvação. Porque o judaísmo, principalmente na tradição rabínica e no movimento Rabbah-Lubavitch, ensina que os gentios podem se salvar se seguirem as 7 leis de Noé, sem precisar se converter ao judaísmo. Então, eu estou fazendo assim essas observações, repito, à luz da fé católica, eu sou católico, tá? Por isso que eu estou fazendo essas observações. Então, conflita isso. Então, o catolicismo com o noachismo. Mas ele se impregnou dentro da igreja. Essa ideia, ela se impregnou dentro da igreja. Hoje, muitos católicos acham que hoje não tem nada a ver, entendeu? Aqui com ali, entendeu? Quer dizer, o pessoal perdeu um pouco, tá? Esse sentido, né? Fora da igreja, na salvação. Se perdeu totalmente. Eu converso hoje com a maioria dos que se dizem católicos, eles nem sabem do que se trata a fundo essa questão. Isso é uma influência dessa infiltração e, obviamente, né, que vem, né, do movimento Rabbah-Lubavitch, essa influência, porque eles também têm esse caráter missionário de alargar o judaísmo para o mundo todo com estratégias e abordagens que, dentre elas, a difusão do noachismo. Entendeu? Aí o que aconteceu? Depois do Concílio Vaticano II, teve uma mudança na abordagem católica. E essa mudança que de algum modo, ela é influência de movimentos como esse também. Então, houve uma mudança na abordagem católica com maior abertura
ao judaísmo e a outras religiões. Então, alguns teólogos e lideranças dentro da igreja, inclusive até os papas pós-Vaticano II, começaram a sugerir que os não cristãos também poderiam ser salvos se viverem moralmente dentro de suas próprias tradições. Então, esse pensamento começou, sabe? Começou a ir num crescente. E isso gerou, então, interpretações conflitantes dentro da própria igreja. Então, você tem, por um lado, uma interpretação mais progressista, mais modernista, diz que Deus pode salvar pessoas através de outras religiões, sem que elas precisem se tornar católicas. Então, esse pensamento começou a ser difundido e hoje está aí, hoje é fato. Hoje, na prática, hoje é fato. Muitos sacerdotes, hoje padres, assim, sem ter esses conhecimentos mais aprofundados, eles pregam isso. E também tem uma interpretação, tem aquela interpretação reafirmada pela Dominus Jesus, que diz que a salvação vem somente por Cristo. E qualquer outro caminho tem, no máximo, verdades parciais, mas não é suficiente. É isso que diz lá. E aí o que acontece? Aí a gente tem, então, a gente tem tradicionalistas e sede-vacantistas que dizem, que argumentam que a igreja pós-Vaticano II tem, por conta disso tudo, se aproximado da visão judaica noachida, abandonando a sua missão de converter os gentios. O ide e evangelizar, que é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para eles, a ideia de que as 7 leis de Noé seriam suficientes para a salvação entra em contradição direta com o que a igreja até então ensinou e que também, tá, ainda, né, aparece na Dominus Jesus. Porque na Dominus Jesus, a Dominus Jesus rejeita qualquer ideia de que o noachismo ou qualquer outra religião possa ser um caminho independente de salvação. Só que muitos teólogos e líderes da igreja, até papas pós-Vaticano II, passaram a adotar uma linguagem mais amigável ao judaísmo. Então, gerando assim uma percepção de que a igreja estaria se submetendo à visão judaica, de uma moral universal baseada nas 7 leis de Noé. E isso explica porque, num crescente, nós estamos vendo, hoje mais acentuadamente, o crescimento do sede-vacantismo, né, que vem dizendo, né, que houve uma ruptura e uma traição à doutrina tradicional. E os fatos estão mostrando realmente que a coisa está desse jeito. E contra fatos não argumenta. Os fatos estão mostrando que a coisa está desse jeito. As consequências dessa infiltração, certo? Deste movimento e de outros e tantos outras influências estão mostrando que essas argumentações, elas têm pertinência. Elas têm pertinência. E aí, para agravar mais ainda, porque você tem com isso que isso é a expansão do judaísmo. É a expansão do judaísmo, que faz parte, né, do carisma e da missão do Rabá Lubavitch. Certo? Ao difundir essas leis de Noé, as 7 leis de Noé e outras iniciativas com os carismas deles, etc, etc. Então, o noachismo, promovido por alguns grupos judaicos, principalmente o Rabá Lubavitch, então, ele facilitou, né, esse processo que está em curso, tá?
de criação de uma religião global para os gentios, enquanto que o judaísmo fica reservado para os judeus. Então, a influência do noachismo e a influência das ações desse movimento Rabbah Lubavitch, ele tem feito isso, certo? Ele tem procurado para os gentios, tem trabalhado para uma religião global. E que parte, hoje, expressiva dos que têm poder de decisão dentro da Igreja Católica, inclusive, estão seduzidos, estão enredados, estão encantados, estão trabalhando para isso, para a criação desta nova religião global. Totalmente diferente do que foi até então a Igreja, o que foi até então a fé até o Vaticano II. Então, esse processo tem também, dentre tantas influências, essa influência do movimento Rabbah Lubavitch, também dentro da igreja. E aí vem o quê? Toda aquela conversa, que a gente já sabe, de incentivo ao ecumenismo, diálogo entre religiões, sabe? De rezas junto com outras fés, que os papas pós-Vaticano II concretamente passaram a fazer, como o próprio Papa João Paulo II fez em Assis, em 1986. Que qualquer hora eu poderia até tirar um dia aqui para falar, por exemplo, sobre o que aconteceu em Assis, em 1986. Foi grave o que aconteceu. Entendeu? E o que aconteceu em Assis em 1986 foi assim, um start, para o que já vinha vindo, certo? Também por influência do movimento Rabbah Lubavitch e outros, certo? Com essa difusão do noachismo e outros fatores, tudo isso tá facilitando e ajudando, e criando as condições para um governo mundial religioso baseado no noachismo. Porque antes do Vaticano II, a Igreja Católica ensinava que fora da igreja não há salvação. E depois do Concílio Vaticano II, o ensino oficial passou a dizer que pessoas de outras religiões podem ser salvas se seguirem suas consciências e fizerem o bem. Isso é uma influência noachista. Isso se alinha com a visão do noachismo, que diz que os gentios não precisam se converter ao judaísmo para agradar a Deus. Basta seguir as leis de Noé. E isso é visto como mais uma heresia modernista, enfraquecendo a necessidade da conversão à fé católica verdadeira. Então, isso é uma consequência. Agora, apesar das aproximações com o judaísmo, oficialmente, a gente não tem, assim, por escrito, oficialmente, textos que adotem oficialmente o noachismo. Mas na prática, nas posturas, em tudo isso que a gente vem vendo, as influências estão aí. A gente sabe, que a igreja ensina que Jesus é o Messias, que é o próprio Deus, e isso contradiz totalmente a visão judaica, tá? Não há ainda oficialmente nenhum texto que exorte que os católicos sigam as 7 leis de Noé, mas sim os 10 mandamentos, que está no catecismo, inclusive, tá? Não houve, assim, oficialmente a rejeição da missão de conversão dos não-cristãos, mas o que houve foi uma suavização do discurso. Uma suavização do discurso. Isso é uma estratégia. É uma estratégia para chegar aos objetivos, de vários movimentos, dentre eles do movimento Shabbat
Rabá Lubavitch. Entendeu? E o que a gente viu foi assim, uma mudança na abordagem diplomática da igreja com outras religiões, e essa mudança, tá, é vista como também mais um sinal desta infiltração judaica e também maçônica dentro da igreja, nesse processo. Porque aos poucos, o que é que aconteceu? Né? Aos poucos, a gente foi vendo o abandono da tradição católica, e hoje a gente vê isso flagrantemente, e um alinhamento ao judaísmo e ao globalismo, e essa concepção noachista, sabe, de que tá tudo certo, sabe? Todo mundo se salva, entendeu? Tudo é igual. Isso aparece hoje nas declarações de Francisco, então não nem se fala. Várias declarações dele que expressam claramente esse pensamento de que, sabe, entendeu? Isso é resultado, na prática, desse diálogo interreligioso que expressa, na prática, né, o que a gente tem visto, os efeitos dessas infiltrações noachidas e globalistas. Entendeu? Nós tivemos, inclusive, papas pós-Vaticano II que fizeram declarações que podem ser interpretadas como um reconhecimento das 7 leis de Noé, como uma base moral universal. Por exemplo, o Papa João Paulo II, ele esteve, eu consegui pegar uma foto dele aqui, ele esteve na grande sinagoga de Roma, em 1986, ele foi o primeiro papa a visitar uma sinagoga e elogiou o judaísmo e reconheceu o seu papel na história da fé. Embora não tenha mencionado explicitamente as leis de Noé, ele afirmou, ele disse que os judeus têm um pacto eterno com Deus, o que se alinha com a visão rabínica de que os gentios devem seguir as leis de Noé, enquanto os judeus seguem a Torá. Também ele fez um discurso na comunidade judaica de Berlim, em 1996, dizendo que os judeus têm uma missão especial de espalhar valores morais universais. Isso foi dito por ele. Sabe? E o que é o noachismo, senão valores morais universais? Ele não falou no achismo, mas não falou nas 7 leis de Noé, mas essa expressão de que os judeus têm uma missão especial de espalhar valores morais universais ficou meio que implícito para quem sabe da coisa do que se trata. Inclusive, alguns rabinos na época interpretaram isso como um reconhecimento indireto das leis de Noé. Inclusive, o Papa João Paulo II teve encontros com rabinos da corrente Rabá Lubavitch, que promovem ativamente o noachismo para os gentios. Ele chegou a encontrar-se com os rabinos do movimento Rabá Lubavitch. E durante aquelas reuniões, os rabinos pediram que ele incentivasse os gentios a seguirem as 7 leis de Noé. E embora João Paulo II nunca tenha declarado isso oficialmente, a sua postura amigável ao judaísmo gerou especulações. Aqui, né, uma foto aqui do movimento Rabá Lubavitch, tá vendo? Eles são bem organizados, viu? Eles são bem organizados, o negócio não é brincadeira, não. Entendeu? Eles são bem organizados. Papa Bento XVI, como Papa, visitou a sinagoga de Colônia, em 2005. E na sinagoga de Colônia, em 2005,
Bento XVI reforçou que os judeus e cristãos compartilham valores morais comuns, que podem ser um guia para toda a humanidade. Mas ele não mencionou diretamente as leis de Noé. Então, no livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, que eu tenho aqui, são 2 volumes, Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, no livro Jesus de Nazaré, Bento XVI escreveu que a lei moral judaica tem princípios universais. E isso foi visto por alguns como um reconhecimento indireto do noachismo, de influência noachista. Bom, mais grave ainda, né, com Francisco, como vocês sabem, entendeu? Ele tem uma lista enorme de iniciativas nesse sentido, mas num discurso do Congresso Judaico Mundial, em 2014, Francisco declarou que o judaísmo e o cristianismo devem trabalhar juntos para promover valores éticos universais. Isso implicitamente é o noachismo implicitamente. Só não falou noachismo, mas está ali, dizendo que, olha como é contraditório, o judaísmo e o cristianismo devem trabalhar juntos para promover valores éticos universais. Para quem sabe o que é o noachismo, porque eu falei das leis de Noé, que conflita com a concepção dos dogmas da fé, que não bate, porque não praticar idolatria. Bom, eles, né, a Santíssima Trindade para eles é uma idolatria, então, não praticar idolatria e outras coisas mais. Então, quando ele falou assim, que o judaísmo e o cristianismo devem trabalhar juntos para promover valores éticos universais, líderes judaicos interpretaram isso como uma referência às leis de Noé. Também tem a famosa carta dele ao rabino Abraham Skorka, 2015, onde ele, Bergoglio, disse que a sabedoria da Torá deve ser compartilhada com toda a humanidade. E o conceito de sabedoria da Torá pode incluir as leis de Noé, que são ensinadas pelos rabinos como um código moral universal para os gentios. Então, toda essa coisa do apoio ao diálogo interreligioso e ao globalismo, certo? O que a gente viu nesse atual pontificado, problematíssimo em tantos aspectos, é óbvio que se acelerou e se intensificou todo esse processo de promoção para uma religião globalista. Para uma religião globalista. Entendeu? Que tem influência, né, nesse processo do noachismo. Porque em eventos interreligiosos, né, Francisco enfatizou a necessidade de uma moral comum entre todas as religiões. Entendeu? E essa fala bate com o conceito de leis de Noé como base universal. Claro que nenhum Papa pós-Vaticano II declarou oficialmente que os gentios devem seguir as 7 leis de Noé. Oficialmente, verbalmente, explicitamente. Mas, o que a gente viu? Vários discursos de papas pós-Vaticano II elogiando valores morais universais que coincidem com a visão judaica do noachismo. Então, com isso, a gente vê o quê? A gente vê que, de fato, sabe? A gente vê um alinhamento, né? Esse ecumenismo, esse diálogo interreligioso está levando a um alinhamento ao noachismo e ao judaísmo, afastando-se
crescentemente, como a gente tem visto, do ensino tradicional católico, de que fora da igreja não há salvação, que hoje, se você disser isso hoje, os próprios católicos, muitos deles já nem aceitam. Muitos deles não compreendem o que é que isso significa. Sabe? Bom, aí, fechando esse parênteses aqui, tá? Como eu falei, essa live aqui vai dar 2 horas, porque ainda tem mais coisas aqui que eu pontuei aqui. Por isso que eu falo, esses assuntos são complexos, então não dá para você, sabe, papum. E mesmo assim eu estou falando por alto a coisa, né? Mesmo assim eu estou falando por alto a coisa, tá? Bom, existe uma relação direta entre o movimento Rabbah Lubavitch e o eurasianismo? Uma pergunta, né? Então, vamos lá. Já que eu comecei a falar, eu vou concluir, porque eu quero falar um pouco sobre essa questão aqui. Como eu falei para vocês, o eurasianismo é uma corrente geopolítica e filosófica que surgiu na Rússia no século XX, defendendo que a Rússia tem uma identidade única, distinta tanto do Ocidente quanto do Oriente, e que deveria liderar um bloco euroasiático baseado em valores tradicionais, espirituais e comunitários. E a versão atual, promovida por pensadores como Alexander Dugin, muitas vezes se opõe ao liberalismo ocidental e enfatiza um modelo de sociedade baseado em hierarquia e identidade coletiva. Falei disso numa live anterior sobre eurasianismo. Já o movimento Rabbah Lubavitch, como eu falei, é um movimento judaico-racídico com origem na Rússia imperial, mas com uma missão global, focada na disseminação do judaísmo e, em menor escala, na disseminação das leis de Noé para os não-judeus. Embora Rabbah não esteja diretamente ligado ao eurasianismo, tem aí algumas conexões interessantes. Primeiro, que diz respeito à tradição e espiritualidade. O eurasianismo enfatiza o retorno a tradições e valores espirituais como forma de combater a influência ocidental secularista. O Rabbah Lubavitch, de certa forma, também promove um retorno à espiritualidade e à identidade judaica tradicional. Então, o retorno é a espiritualidade e a identidade judaica tradicional. Só que o Rabbah Lubavitch não tem uma visão geopolítica como a dos eurasianistas e não promove o conceito de um bloco euroasiático. Tá vendo? Você tem os pontos convergentes e divergentes. Alguns eurasianistas veem a necessidade de uma ordem moral tradicionalista. E, nesse sentido, a ideia das 7 leis de Noé poderia ser interpretada como um sistema ético universal. Eles poderiam aceitar isso. Só que Dugin e outros pensadores eurasianistas são altamente sincréticos e misturam diversas influências: cristianismo ortodoxo, paganismo eslavo, tradições orientais, o que não se encaixa com a visão estritamente monoteísta do Rabbah Lubavitch. Então, o movimento Rabbah Lubavitch e o eurasianismo não estão diretamente conectados, mas os dois compartilham um foco em tradição, valores espirituais e uma certa influência dentro da Rússia atual. E o Putin, que tem uma certa influência do eurasianismo, mas ele é pragmático e joga com várias outras influências. Então, é assim,
nesse processo, tá? Existe alguma influência do movimento Rabbah Lubavitch em Putin? Sim, tem uma influência sim. O Rabbah Lubavitch tem influência no governo de Vladimir Putin, principalmente através da sua relação com Berel Lazar, que é esse cara aqui. Então, o Putin tem uma relação com Berel Lazar, que é o rabino-chefe da Rússia e uma das figuras religiosas mais próximas do Kremlin. Então, essa aproximação dele com Putin já vem desde os anos 2000, que o Putin começou a favorecer o movimento Rabbah Lubavitch, em detrimento da Federação das Comunidades Judaicas da Rússia, liderada por rabinos mais alinhados à oposição. Isso aconteceu porque o Rabbah, principalmente na figura de Berel Lazar, manteve uma postura pró-governo. Então, o movimento Rabbah Lubavitch teve desde o início, uma postura pró-governo, né? Esse é o rabino, né? Berel Lazar, desde o início uma postura pró-governo, e aqui também está numa das reuniões, evitando confrontos políticos e demonstrando lealdade ao regime. E como resultado, em 2000, Berel Lazar recebeu a cidadania russa e foi oficialmente reconhecido como rabino-chefe da Rússia, consolidando a influência do movimento Rabbah Lubavitch. E o Putin, então, frequentemente se encontra com o Lazar, Berel Lazar, e participa de eventos judaicos organizados pelo movimento Rabbah Lubavitch, como Hanukkah, no Kremlin. O Rabbah controla grande parte da infraestrutura judaica oficial da Rússia, incluindo sinagogas, centros comunitários e escolas. E qual é o interesse do Putin nessa aproximação? Primeiro, uma imagem de tolerância religiosa. Manter boas relações com o Rabbah permite que Putin projete uma imagem de líder que protege as minorias religiosas, contrastando com acusações de autoritarismo. Por uma questão geopolítica e relações internacionais, a aliança com o Rabbah Lubavitch ajuda nas relações da Rússia com Israel e os judeus da diáspora, principalmente os oligarcas judeus que têm influência global. E ao favorecer o movimento Rabbah Lubavitch, Putin garante que a liderança judaica na Rússia permaneça leal ao governo, evitando desafios políticos vindo de outras facções judaicas. Eu chamo a atenção nisso, por quê? Porque o Rabbah Lubavitch, como eu tenho dito, por conta, né, da difusão, né, no achismo, e por conta de tudo que a gente comentou já, eles têm uma influência no mundo todo. No mundo todo. Essa expansão do judaísmo no mundo todo, principalmente para alcançar principalmente os não-judeus, com essa lógica do noachismo, etc. E os principais líderes, tá? O principal tá com o Putin, tá? Entendeu? Tem essa proximidade, tem muita proximidade com o Kremlin. Então, daí a gente pode, né, deduzir muita coisa do que está acontecendo no mundo de hoje nesse sentido também, que a proximidade é muito grande. Mas o Rabbah Lubavitch não tem um papel direto na formulação de políticas russas, mas funciona como um canal de comunicação entre o Kremlin e a comunidade judaica russa e internacional. Então, isso dá para entender o seguinte, também o porquê do poder que ele tem. O poder que ele tem também hoje em nível global.
Então, o cara não tem esse poder em nível global assim à toa, tá? Então, ele tem esse respaldo, tá? Da comunidade judaica russa e internacional. Isso vocês sabem o que significa, né? Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque eu não vou me aprofundar, eu só vou falar por alto, tá? Mas vocês sabem muito bem o que eu estou falando, os efeitos dessa proximidade. Além disso, a influência do Lazar, né, ajuda a moldar a percepção pública do governo em relação aos judeus, mantendo boas relações com Israel e judeus poderosos no mundo dos negócios. No mundo dos negócios. Embora o Rabá não dite políticas, o movimento tem uma relação privilegiada com Putin e serve como um instrumento útil para os seus interesses políticos e geopolíticos. A relação de Vladimir Putin com Rabá Lubavitch e sua postura em relação ao terceiro templo. Como é que é isso? A gente não tem evidências diretas de que Putin apoie ativamente a construção do terceiro templo. Ele nunca manifestou explicitamente isso, mas alguns fatores indicam que ele tem mantido uma postura neutra ou até sutilmente favorável, dependendo do contexto geopolítico. Então, primeiro, ele tem uma boa relação com o movimento Rabá Lubavitch. Como vocês sabem, o Rabá Lubavitch tem uma forte crença na vinda do Mashiach, porque eles não reconhecem Jesus como o Messias. Para eles é o Mashiach, que ainda vai vir. Então, o movimento Rabá Lubavitch tem uma forte crença na vinda do Mashiach, que é o Messias que eles estão esperando, e, consequentemente, na reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Então, eles são a favor, estão trabalhando, tá, para isso. Então, como Putin tem uma relação muito próxima com Berel Lazar e outros líderes do Rabá, isso poderia sugerir que ele, pelo menos, né, respeita essa visão e, no momento oportuno, dependendo do contexto geopolítico, poderá tomar iniciativas para favorecer esse empreendimento. Putin mantém boas relações com Israel, apesar da aliança da Rússia com países muçulmanos como Irã e Síria, porque ele é pragmático. É que nem o Trump. Você tem dois líderes pragmáticos. Tá? Tem que entender isso. Dois líderes pragmáticos. De fato, o Putin tem apoiado iniciativas judaicas dentro da Rússia e evitado conflitos diplomáticos com o governo de Israel, com o governo israelense. Em 2017, Putin ajudou a devolver a Israel partes do Códex de Alepo, que é um manuscrito bíblico histórico, e muitos viram isso assim como um gesto de boa vontade em relação ao sionismo religioso. Putin defende um mundo multipolar, baseado em valores tradicionais e religiosos, o que pode torná-lo mais receptivo a narrativas bíblicas do que líderes ocidentais secularizados. Alguns eurasianistas, como Alexander Dugin, defendem uma aliança dos povos tradicionais contra o globalismo ocidental, que é o que a gente está vendo. Trump também está nessa. E nesse contexto, o judaísmo tradicionalista e o cristianismo ortodoxo poderiam se alinhar em certos aspectos.
Então, isso favorece o judaísmo nesse sentido. Agora, a Rússia tem fortes relações com o Irã, Síria e outras nações muçulmanas, que são fortemente contra qualquer movimento para construir o terceiro templo, porque isso implicaria na destruição da mesquita de Al-Aqsa. Então, a postura do Putin, que é uma postura pragmática, é assim, apoiar abertamente a ideia da construção do terceiro templo. Ele não fará abertamente, porque isso prejudicaria a posição da Rússia no Oriente Médio. Mas, quando a gente vê as movimentações, indiretamente ele tem posturas que favorecem, né, por conta dessa proximidade que ele tem também com o movimento Chabad-Lubavitch. A Rússia tem sido historicamente cautelosa em relação ao conflito Israel-Palestina, tentando manter, assim, um equilíbrio. Até agora, Putin não fez nenhuma declaração oficial apoiando a construção do terceiro templo, nem eles vão fazer oficialmente, tá? Mas ele simpatiza-se com as ideias de Chabad-Lubavitch por razões estratégicas e ideológicas e pragmáticas. Claro que dificilmente ele tomaria uma posição pública a favor do terceiro templo, porque isso prejudicaria as suas alianças no mundo islâmico. Mas, se houver uma mudança na geopolítica global que torne a reconstrução do terceiro templo viável, que é o que a gente vê que parece que a coisa está caminhando para isso, ele poderá, o Putin, adotar. Aí, então, o Putin poderia adotar uma postura mais favorável nos bastidores, mas não seria o primeiro a liderar esse movimento. Então, o fato é que há uma influência do noachismo e do movimento Chabad-Lubavitch em Putin. Há sinais claros de proximidade entre o governo russo e o movimento Chabad-Lubavitch, que tem sido o principal representante do judaísmo na Rússia atual. Como eu falei, né, a relação de Putin com Berel Lazar, que é o rabino de Putin, que é esse que está na foto. Berel Lazar, né, que é esse que está na foto aqui, que eu mostrei para vocês. Berel Lazar, o rabino de Putin. Ele é, Berel Lazar, rabino-chefe da Rússia e líder do Chabad-Lubavitch no país, é próximo de Putin. Ele recebeu a cidadania russa em 2000 e frequentemente participa de eventos no Kremlin. Ele é visto como principal representante do judaísmo na Rússia, enquanto outros grupos judaicos que não seguem a linha Rabbah perderam influência. Rabbah e Putin compartilham um inimigo comum, que é a oposição liberal e oligarcas que foram afastados do poder, como Boris Berezovsky, um judeu russo que se exilou depois de entrar em conflito com Putin. O governo russo ajudou o movimento Chabad-Lubavitch a se tornar o grupo judaico dominante na Rússia. Então, isso precisa saber, que de todos os movimentos e grupos, está aquela coisa toda, hoje o grupo judaico dominante na Rússia é o Chabad-Lubavitch, que tem tudo isso que eu falei um pouco do que eles fazem, do que eles, né, estão atuando. Em 2013, Putin inaugurou o Museu Judaico e Centro da Tolerância de Moscou, que é gerenciado pelo movimento Chabad-Lubavitch. Outros rabinos mais críticos ao governo, como Pinchas Goldschmidt, foram marginalizados ou saíram da Rússia. Apesar da aliança com países como Irã e Síria, como eu falei, Putin tem boas relações com Israel e com os judeus russos que vivem no país. Ele condenou o antissemitismo várias vezes e permitiu a expansão de sinagogas e centros judaicos ligados ao Chabad-Lubavitch. O noachismo,
As 7 leis de Noé não aparecem diretamente na política de Putin, mas é aquilo que eu falei, tem alguns pontos, né, que eu mencionei, a moral tradicionalista, Putin, tem algumas coincidências, assim, os pontos convergentes. Putin se apresenta como um defensor de valores tradicionais, e isso é por pragmatismo, não é por convicção pessoal, isso tem que entender. Às vezes a gente vê, né, o discurso de Putin defendendo os valores conservadores, o pessoal, nossa, aquela coisa toda, é por pragmatismo e não por convicção ideológica, por pragmatismo. Então, ele se apresenta como defensor de valores tradicionais e da ordem moral, que é algo que o Rabá, Lubavitch e o Noachismo também defendem, com aquelas especificidades que eu já pontuei. Porque o Noachismo, como eu falei, vê as 7 leis de Noé como um código moral universal. E Putin promove a ideia de um mundo multipolar baseado em valores tradicionais, mas nessa linha, na linha desse código moral universal, que é na linha daquela religião global, né, que eles estão construindo, que é na linha desse noachismo, dessa ética, né, desse código moral universal. Ele combate o liberalismo ocidental, assim como Rabá Lubavitch também rejeita a secularização e defende uma sociedade moralmente ordenada, mas dentro daqueles princípios que eu já coloquei. E também eles fazem um discurso de oposição ao globalismo ocidental. Que a gente vê também que o noachismo, principalmente na visão do Rabá Lubavitch, prega que os gentios devem seguir um código moral sem precisar se converter ao judaísmo. Putin rejeita o modelo ocidental de democracia liberal e promove uma alternativa baseada em identidade nacional e espiritualidade, e uma espiritualidade baseada nesses princípios e valores universais que a gente vê, por exemplo, no noachismo também, nesse aspecto parecido. Então, nesses pontos, por conta dessas convergências, a gente vê que existe, então, assim, uma convergência entre o modelo russo e a visão noachida de uma sociedade justa para os gentios. Porque o eurasianismo, promovido por ideólogos como Alexander Dugin, defende um império baseado em valores religiosos e tradicionais. Embora Dugin tenha influência limitada no governo, a sua visão se alinha parcialmente com a do Rabá Lubavitch, que também vê a Rússia como um centro espiritual forte, mas com esta espiritualidade que a gente tem ressaltado. Putin nunca declarou publicamente apoio ao noachismo, mas a sua relação tão próxima com o movimento Rabá Lubavitch sugere que ele vê a estrutura moral judaica sobre esses aspectos como algo positivo. Então, alguns líderes de Rabá Lubavitch acreditam que Putin poderá ser também uma peça no plano divino para a chegada do Messias judaico. Alguns pensam assim. E quanto ao terceiro templo, Putin, como eu falei, evita o tema, porque ele tem alianças com países islâmicos, como o Irã, né? Que para o Irã é impossível apoiar aberta. Então, por conta disso, isso torna impossível apoiar abertamente essa ideia. Mas é aquilo que eu falei, ele tem uma relação muito forte e estratégica com o Rabá Lubavitch, tornando o grupo a principal face do judaísmo na Rússia. Então, o noachismo pode indiretamente influenciar a visão tradicionalista do governo russo, mas não de forma explícita. E o interesse de Putin no movimento Rabá Lubavitch parece ser mais geopolítico do que religioso.
É o que eu falei, mais por pragmatismo do que por convicção, porque a aliança ajuda a manter boas relações com a comunidade judaica russa e com Israel, sem romper laços com o mundo islâmico. Então, gente, esses foram os tópicos que eu aqui elenquei rapidamente, agora um pouco antes de começar a live, para passar um pouco essa temática bem complexa, né, como vocês viram, né? Aí, já está dando quase 2 horas, nossa, vamos parar por aqui. Você vê, é bem complexa, mas eu quis assim, por alto, tá? Pontuar essas questões para ajudar aí na reflexão e para vocês verem que a coisa não é tão simples assim. Você ouve falar uma coisa, se você já tira uma conclusão precipitada, você tem várias camadas. A coisa tem várias camadas, a gente precisa ir devagarzinho, pegando uma, pegando outra, pegando uma, pegando outra, e ir montando, né? Montando aí esse quebra-cabeça todo para ver, tá? A compreensão, para encontrar uma melhor compreensão em meio a tudo isso em curso. Meus amigos, vamos ficar por aqui. Prossigamos com fé, confiança na graça de Deus. Até a próxima, se Deus quiser.